Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores espirituais, gratidão por essas palavras que nos fazem refletir e avaliar os nossos pensamentos diários. Que possamos, querido Mestre, estar sempre envolvidos com essa doutrina de luz que nos auxilia, nos ampara e nos protege, nos auxiliando a seguir sempre o caminho do amor e da luz. Nos pedimos, meu querido Mestre, por todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que cada um possa receber o remédio necessário à sua dor, seja do corpo ou seja do espírito. Que a tua bondade infinita, Senhor Jesus, possa iluminar cada irmão aqui. Querido Mestre, vos pedimos pelo nosso querido irmão Severino, que trará fruto dos seus estudos e que a tua doutrina possa ser unificada dentro dos ensinamentos que tu nos deste, querido Pai. Que a tua bondade infinita possa iluminar o nosso querido irmão. E assim, querido Mestre, vos pedimos permissão para darmos por iniciada mais uma noite de estudos nesta casa de luz. Que assim seja, graças a Deus. Eu acho que não precisa. Ele fala alto, acho que não. O problema só é como não tem o ventilador ligado, acho que não precisa não. Se quiser, eu falo. Não precisa não. Você fala muito alto, né? Pode falar à vontade aí. Eu vou sentar aqui para acompanhar. Se alguém achar que eu necessito do microfone, é só. O ventilador está desligado. Então nós vamos, meus irmãos, boa noite a todos. É sempre uma satisfação, é sempre uma alegria quando nós nos reunimos, né, para que a gente possa trazer as informações das leis divinas que estão associadas a Evangelho e Espiritismo, Cristianismo associado ao Espiritismo, para que nós possamos cada vez mais a gente compreender essas leis que ainda nós somos tão infantis, para que a gente possa realmente conhecer as leis universais. É essa associação cristianismo e espiritismo que vai nos fazer a gente se aprofundar cada vez mais nas leis universais, a gente começando a penetrar conhecimentos essenciais para a nossa melhora, né? Seja no campo moral, seja no campo espiritual, seja para que a gente possa dar os passos firmes. Nós sabemos, né, que quando nós aqui estamos falando de doutrina espírita, aos olhos do Evangelho de Jesus, nós estamos levantando a ponta de um véu, de um conhecimento imensurável que aguarda todos nós. Nós somos incapazes, né, de assimilar tudo o que nós vamos, os horizontes que vai chegando para a gente quando a gente começa a estudar Evangelho com a doutrina espírita ao lado. Né? Então ela vai nos trazendo consolações, vai nos trazendo, dando esperança, nos dando suporte diante dos obstáculos que todos nós carregamos no dia a dia. Todos nós que caminhamos na terra, seja em cada qual no seu grau, maior ou menor, todos nós temos obstáculos diante da nossa vivência no dia a dia. E o que é que a doutrina espírita faz? Com os ensinamentos que ela nos proporciona, nos dá fortaleza, nos dá suporte, nos dá esperança, para que a gente possa ultrapassar esses obstáculos, sabendo que nós estamos sempre caminhando para o aperfeiçoamento. Quando nós desistimos, quando a gente jogamos a toalha no bom sentido, nós vamos criar obstáculos intransponíveis momentaneamente, de uma jornada que depois a gente tem que começar de novo. Então a gente está em dificuldade, a gente está diante dos nossos obstáculos, mas seguindo em frente, sabendo que não tem outra direção a não ser a gente seguir em frente. Estacionar, a gente pode até estacionar,
Retroceder, a gente pode até retroceder, mas a espiritualidade vai nos trazer a ser, isso é determinismo, que nós temos que voltar para começar de novo, carregando às vezes os obstáculos das nossas ações infelizes que nós tomamos, às vezes por impaciência, por intolerância, por desconhecimento. Então a doutrina espírita em si, ela tem essa direção, trazer esclarecimentos e explicar por que é que uns sofrem mais do que outros, porque as dificuldades são diferenciadas. Por tudo isso a gente vai aprendendo quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e direcionar o nosso destino com as leis que aqui nós aprendemos, né? Fundamental para que a gente possa dar passos largos para o nosso aperfeiçoamento, para que a gente possa sair das nossas dificuldades. Essas dificuldades, elas podem ter uma duração? Pode. Só que nós temos que fazer a nossa parte, confiando que tem seres que gerem a nosso destino, que estão no nosso, na direção do nosso destino. Por mais que a gente esteja em dificuldade, se nós rogarmos ao alto, nós temos assistência. Certamente, muitas das vezes, as assistências não vêm na hora e nem da maneira que a gente tanto quer. Porque às vezes a gente pede tanto, e mais nós temos uma espiritualidade, seres superiores a gente, mesmo na invisibilidade, que eles nos analisam. Tanto o nosso campo da matéria física, como o campo do ser imortal que eu sou. Quando eu rogo aos benefícios divinos, eu só olho praticamente para o lado da matéria física. Mas os que nos analisam para trazer os benefícios para aquele a quem está pedindo, ele analisa o conjunto. Por isso que às vezes vem ao contrário do que a gente quer. Mas os princípios que a doutrina nos traz, ela já nos dá essa certeza. Quando eu rogo, quando eu peço, quando eu imploro a espiritualidade maior, eu não estou sem assistência. Nós só estamos sem assistência se a gente se entregar, né? Então esse é um dos mecanismos fundamentais que traz consolo e esperança quando nós nos dedicamos, né, a dirigir a nossa vida com esses princípios que nós aqui vamos mostrar hoje. Os conhecimentos que eles podem nos proporcionar. E hoje nós vamos falar desse tema aqui, que se encontra no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro a ser codificado por Allan Kardec. Foi a primeira oportunidade que os espíritos puderam se identificarem, para dizer quem eram esses indivíduos que lá se encontravam. Eles vão dizer: nós somos os homens que aí estiveram com vocês. Aí, a partir daí, nós começamos a conhecer essa sociedade, essa população que lá vive, desde os já superiores aos mais inferiores. Vamos passando a conhecer por que é que do outro lado estamos inferiores ainda. Qual é a jornada que nós temos que caminhar para que a gente possa chegar lá um pouquinho melhor. Tudo isso foi o que possibilitou os espíritos conseguirem identificar-se para nós encarnados e trazer esse ambiente desse mundo espiritual que todos nós carregamos dentro de nós, uma semente, uma centelha de que nós somos imortais. Todos nós humanos, dentro de cada qual no seu grau de conhecimento, desde quando nós caminhamos na Terra, que nós sabemos que existe algo do outro lado da vida. Alguns agora teimosos, devido a diversas consequências, e muitas vezes a gente pode até dar na razão a alguns, dentro do conhecimento que eles têm, na razão num bom sentido, né? Porque se a gente não procurar se aprofundar, muitas das vezes a gente realmente diz: é melhor desistir. Com todo respeito ao que nós sempre falamos quando nós estamos falando de doutrina espírita, eu dou graças a Deus todo dia. O primeiro ponto que eu dou graças a Deus, eu ter conhecido essa doutrina que não me deu direção, me deu a devida compreensão de eu acreditar num Deus de bondade, acreditar num Deus de misericórdia, que Ele é Pai de todos. Porque se eu não encontro essa divindade, certamente, provavelmente, talvez, me perdoe os benfeitores, certamente talvez eu estivesse ingressando, né, a fileira do ateísmo.
mas graças à espiritualidade maior eu me encontrei. Para mim entender qual é a divindade, qual é a proposta divina para todos nós. Todos nós somos filhos dele. Ele não nos analisa pelo que nós já somos. Ele não nos analisa simplesmente pelo que eu faço. É lógico que aqui nós vamos aprendendo que as nossas ações têm consequências saudáveis e infelizes. Então nós passamos a ter uma direção da nossa caminhada. Quando nós cometemos algo que não está dentro do contexto das leis divinas, a gente já sabe que nós estamos comprometidos. Mas também quando nós damos passo adiante, nós já temos a satisfação de que nós estamos sendo acompanhados por essa espiritualidade e com a proteção deles. Então são alguns princípios, que a gente vai entendendo quando a gente começa a estudar a doutrina espírita com o auxílio do Evangelho. Então nós vamos entrar no tema hoje, que é perturbação espiritual e separação da alma do corpo. Esse é um capítulo, ele é muito maior, ele abrange muito mais questões do que nós vamos abordar hoje, com relação ao retorno à vida corporal, da vida corporal à vida espiritual, mas hoje nós vamos abordar especificamente as questões de 161 a 165, que tem por tema principal isso aqui, perturbação espiritual. O que acontece conosco após o desencarne, ou seja, após a gente perder esse corpo físico? Como nós temos abordado ultimamente, muito interessante esse tema que a gente tem nos trazido, com relação ao crédito que se dá, o que acontece com a gente do outro lado da vida. Então é muito natural ainda no nosso convívio social, entre amigos, familiares, quando a gente aborda o tema morte, alguém dizer é um mistério. Ninguém veio de lá para contar. E nós sabemos que os nossos irmãos, os nossos companheiros de jornada, estão extremamente equivocados. Porque o que mais nós temos são narrativas, são informações desse outro lado da vida. O que é que como é que nós seremos recebidos do outro lado da vida? Com qual será a condição de cada um de nós? A espiritualidade já pode trazer. Nós estudando doutrina espírita, nós temos já essa consciência, essa ponta desse véu já foi levantado para quem se dedica a conhecer as leis universais com o auxílio dos espíritos. Então hoje, como nós poderemos dizer, eu não sei em que condições eu chegarei lá, mas os lugares que eu posso estar lá, eu não tenho dúvida, desde os mais inferiores até onde a gente pode alcançar. Imaginemos que se a gente chegássemos a uma colônia espiritual do nível de nosso lar, acho que nossa tarefa já está cumprida. Mas entre as colônias do nível de nosso lar para a inferioridade maior, tem vários estágios que nós poderemos chegar e como chegaremos. Então a doutrina espírita em si, ela já pode nos trazer essas lições para que a gente possa ir nos preparando, nos capacitando para essa realidade que todos nós um dia estaremos frente a frente com essa realidade. Por mais que a gente, quando fala a palavra morte, para muita gente, a pessoa diz, para com isso. Isso é agouro, isso atrai a morte, não atrai a morte. Falar de morte, falar de vida, é a gente nos educar para esse intercâmbio que nós temos que fazer. Esse é fatal. Quem está vivo tem que ir. Agora, tem que ir, a gente temos que nos preparar, aguardar a vontade divina, porque só Ele é que tem a capacidade de tirar a nossa vida na hora que for necessário. É Ele que tem, porque nós vamos ver que quando a gente tenta fazer, tomar o lugar de Deus, os comprometimentos são terríveis. Quando eu tiro a vida dos outros, quando eu pratico aborto, e são alguns casos extraordinários que vai nos causar danos que é inimaginável.
quando eu tiro a minha própria vida. Isso são um retrocesso que nós fazemos na nossa jornada e com consequências que nós só conhecemos hoje, graças a gente ter a doutrina espírita para nos explicar. Por exemplo, nós sabemos a questão do suicídio, né? Nós sabemos que dentro da sociedade é uma coisa, um tabu ainda. Hoje você já fala de suicídio, hoje as religiões tradicionais já oram para quem morre, para quem pratica esse ato impensado, mas é muito natural, anteriormente, num tempo não muito distante, que as crenças tradicionais não permitiam você acender velas para quem tirava a vida, você não era permitido você orar para quem tirava a vida. Em algumas doutrinas, diante do mundo, você não é sepultado no lugar do grupo, tem um lugar específico no cemitério para quem possa ser sepultado. Quer dizer, era uma pessoa que praticamente perdeu-se. A doutrina espírita vem aqui dizer, não se perde mais o sofrimento, aí ela retrata o sofrimento, né, dessas criaturas. Não só de quem tira a vida, mas todo aquele que caminha contrário ao bem. Qualquer ato contrário aos princípios do bem, nós colheremos as consequências. Isso também é fatalidade, né? Então nós vamos entrar no nosso tema, para que a gente possa aqui, olha só, Kardec perguntando sobre o nosso retorno. O retorno da vida corporal, sair daqui para o outro lado. O que é que acontece conosco? Né? Essas questões especificamente ele vai abordar um determinado tema. Por exemplo, está falando aqui de morte violenta e acidental, que aqui engloba, é o que nós estamos abordando aqui. Morte violenta, você tirar a vida do outro, é um acidente que acontece, que isso aí, em muitos casos a gente não tem a direção, mas tirar a vida do outro você tem a direção, você tirar a própria vida você tem a direção, né? Você cometer um aborto você tem a direção. Então, como é que nós chegamos lá? Ele pergunta aqui, ó. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou as doenças, a separação da alma e a cessação da vida acontecem simultaneamente? A separação da alma e a cessão da vida física que ele está falando aqui. Aí ele diz, geralmente é assim. Assim é, porém, em todos os casos, o instante que as separa é muito curto. Mas ele está falando aqui da vida física, ou seja, da cessação da vida física. Encerrou a vida física com um ato de violência, mas a ligação nossa com o corpo e a perturbação que nós vamos ter com um ato desse, olha, são incalculáveis o que pode acontecer com cada um, a diversidade de que pode acontecer com cada um são enormes. Aí nós trouxemos aqui, para que a gente pudesse entender direitinho, eu trouxe um comentário de Allan Kardec, que está na questão 155, que é a anterior, né? Para que a gente possa entender que ele está falando de corpo físico, não está falando de alma, para se separa automaticamente. Ele diz assim, ó, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, ele se opera com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns ele é bastante rápido, pode ser rápido, pode, mas não é uma generalidade, né? Pode-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, diferindo de algumas horas, porém em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido e dura algumas vezes, dias, semanas e até meses. Então você pode desencarnar, mas a sua alma fica presa ao corpo físico. Essa separação tem a ver com o nosso conhecimento, com o nosso comportamento, como é que a gente vivia, a nossa serenidade, o nosso desespero vai criar esses obstáculos aqui, né? Como a gente chega do outro lado da vida. O que não explica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida. Você fica preso ali, mas aquele corpo não volta mais. Isso pode acontecer até com as pessoas que não têm o conhecimento devido,
da morte, disseram para a gente que a morte, a gente vai dormir, e muitos não vão dormir e ficam ali acreditando que vai voltar o corpo. É uma das possibilidades, né? Então nós trouxemos aqui as imagens para que a gente possa ir entendendo, para quem não tem muito contato com a doutrina, está iniciando, para a gente entender o que nós somos aqui na Terra. Temos aqui, olha, uma imagem de uma pessoa que desencarnou, ela está se libertando do corpo, né? Nós aqui somos isso aqui, ó, 3 partes essenciais quando estamos encarnados: espírito, perispírito e corpo físico. Ao desencarnar, para que a gente possa se libertar do corpo físico, existe uma ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico que ele tem que ser rompido. E como nós já mostramos aqui, esse desprendimento varia para cada um, né? E nós trouxemos aqui uma lição de André Luiz, que está no livro Ação e Reação, para que a gente possa entender, né? Isso aqui é resgates coletivos. André Luiz está numa instituição e ele chega lá, a petição de vir socorrer um acidente aviário. Aí ele diz assim, olha, aí são 14 vítimas que foram a óbito, estão desencarnadas, né? Nós colocamos essa imagem, eu acho que essa imagem aqui todo mundo lembra de quem é, mas ficou até legal, deu para juntar, né? Que aconteceu basicamente quase a mesma coisa. Então a espiritualidade está ali, nós não estamos vendo eles. Então foi designado lá da esfera do André tá, uma equipe de trabalhadores especializados para vir trabalhar nesse resgate. Não é qualquer um. André Luiz não teve a permissão de vir, porque ele não estava ainda capacitado para esse trabalho. Então tem toda a história, nós trouxemos apenas o resumo, né? Então colega aqui, ó, as condições dos desencarnados eram 14, para a gente entender a diferença, ó. 8 encontravam-se em estado de choque, algemados aos corpos mutilados ou não. 4 gemiam, jungidos aos próprios restos, e 2 deles, ainda enfaixados às formas rígidas, gritavam desesperados em crise de inconsciência. Então, esse é o cenário espiritual de um acidente. Então, como aquelas criaturas que desencarnaram aí, cada um vai ter um comportamento. Né? Ele continua, aí vem o socorro. 6 das vítimas seriam recolhidas para os hospitais espirituais. O André perguntou, mas por que só 6? Não é 14 que tem lá? Aí o benfeitor, né, vai dar a justificativa, dizendo: o desastre é o mesmo para todos que tomaram, mas a morte é diferente para cada um. No momento serão retirados da carne, então somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhes diz respeito. Então eles iam resgatar os que eram possíveis, iam prestar assistência aos outros, mas eles iam ter que serenar os outros que estavam numa aflição tão grande, num desequilíbrio tão descomunal, que eles não tinham como separá-los dos corpos, né? Aí ele continua aqui, ó. André pergunta: quantos dias isso vai durar? Para o socorro total dessas criaturas? Ele diz, ó, depende do grau de analisação dos fluidos que eles retêm no espírito. A atividade corpórea, alguns serão detidos por algumas horas, outros talvez por alguns dias. Quem sabe? Corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. Então, voltando à questão que nós iniciamos aqui, ele estava falando ali da cessão da morte do corpo físico, né? A ligação com o corpo espiritual, a nossa libertação, os graus são os mais diversos. Aí ele fala aqui, ó, André Luiz perguntando e o benfeitor trazendo as informações, e André Luiz trazendo para nós na Terra. Ele pergunta: poderão ser atraídas, essas criaturas que estão lá presas, poderão ser
desencarnada de inteligências perversas? Já que não podem ser resguardados de imediato, aí ele diz sim. Na hipótese de serem surdos ao bem, é possível que se renda às sugestões do mal, a fim de que pelos tormentos do mal se voltem para o bem. Então imagina a perturbação espiritual dessas criaturas, como é que elas vão ser prolongadas se acontecer com algum desses indivíduos, deles ser arrastados ou ser atraídos por essas criaturas em desarmonia, que eles vão continuar lá em desarmonia. Então, a nossa perturbação é variável, Aí aqui é a meia-noite. Após a decapitação, olha só, por exemplo, um homem conserva durante alguns instantes a consciência de si mesmo. Será que depois, na hora que você é decapitado, você ainda continua, o corpo ainda continua com sensações? O homem, ele está falando. Ele diz muitas vezes, ele conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Porém, frequentemente também, a apreensão da morte o faz perder essa consciência antes do instante do suplício. Então, olha, também isso tem muito a ver com como é que a gente se comporta no ambiente. Tem situações, que você está num caso desse aqui, que antes do sofrimento maior, se você tiver acompanhado da espiritualidade, eles conseguem atenuar o teu sofrimento, causando muitas das vezes até, através de passes magnéticos, levando você ao sono, retirando você daquele ambiente antes do evento se concretizar. Mas também, se você tiver em desespero, em desequilíbrio, não tiver sem assistência, aí a gente sabe o que acontece, O Emmanuel, nessas suas obras, ele vai dizer, por exemplo, nos círculos, naqueles círculos lá romanos, em muitas ocasiões, algumas pessoas daqui, alguns indivíduos que eram martirizados ali, antes do leão abocanhar, ele já tinha sido recolhido. A alma já não estava mais no corpo. Tem outra obra que não é nas obras espíritas, mas também eles relatam, por exemplo, na questão da escravidão. Quando o negro estava no tronco, que eles eram designados a tomar, por exemplo, 50 chibatadas, 100 chibatadas. Em casos que quando ele está na metade do suplício, ele já se resgatou. O algoz ali está batendo só na carne. Então, o que acontece conosco tem uma invariabilidade incalculável. Ele diz, se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode então conservá-la por alguns brevíssimos instantes. Ela cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não implica que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Olha aqui mais uma vez. Uma coisa é diferente da outra. Ao contrário, em todos os casos da morte violenta, quando ela não se deu pela extinção gradual das forças vitais, os elos que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é mais lento. Então, quanto mais a gente esteja apegado à matéria, a falta do conhecimento pode nos levar a isso. Aqui é um relato do São Diniz. Esse aqui foi um martirizado no século III, e tem até esse quadro, nos grandes locais aí tem esse quadro. Inclusive esse quadro aqui, André Luiz vai narrar porque encontrou esse quadro em missionário, nos mensageiros, Ele chegou numa instituição e tinha um quadro desse, de São Diniz. Conta a história que você está vendo, ele foi decapitado, ele ainda está tentando pegar a cabeça, e diz que ele caminhou na direção da cidade que ele foi sepultado. Então, ele tendo sido decapitado, o corpo ainda tinha atividades, Mas isso são fatos extraordinários. A gente está aqui falando que existe essa possibilidade, mas isso não vamos dizer, não acontece com todos, mas pode acontecer. Aqui continua, está vendo? A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? Essa é a pergunta de Kardec. Os espíritos respondem: consciência imediata não é bem o termo. Ele fica durante algum tempo em perturbação. Essa perturbação
como nós já aqui abordamos, pode durar de hora, dia, meses ou até anos, né? E para que a gente possa ilustrar, eu trouxe narrativas de André Luiz, porque a gente traz a doutrina espírita, a gente faz essa conjugação. Allan Kardec e Chico Xavier, principalmente quando a gente está falando sobre esse tema, nós não podemos esquecer das narrativas de André Luiz. Isso aqui está no livro Obreiros da Vida Eterna, onde ele se desloca da cidade, nosso lar. Ele vem passar uns 30 dias aqui no nosso convívio, para que ele possa resgatar 5 indivíduos que vão desencarnar. Nós aqui trouxemos os 4, porque teve um que eles adiaram a desencarnação dela, né? Aí quem leu o livro Obreiros da Vida Eterna sabe que só 4 que eles levaram para as esferas. Então, aqui, primeiro era o médium espírita. Segundo, Fábio era um espiritualista. Terceiro, Cavalcante era um católico romano. E nós tínhamos Adelaide, uma médium espírita. Então, ele vai acompanhar a desencarnação dessas. Cada um a gente vai ver que é diferente a desencarnação. Muitos não dão trabalho à espiritualidade, outros dão um trabalho enorme. Né? Então, nós vamos começar pelo Dimas. O André Luiz chega para fazer o desenho, tem todo o trabalho do desencarne. A gente vai vendo, por exemplo, que nesses casos aqui, nós não temos os cuidados ao renascer, nós não levamos as nossas jovens que vão ter, as crianças que não vão para as maternidades, os médicos especializados vão trabalhar no nascimento da criança, corta o cordão umbilical. Esse aqui, existe equipe especializada para cortar esse cordão fluídico. Então aqui André chega, faz esse trabalho, desliga o Dimas à noite. Mas o Dimas não está, mesmo ele sendo espírita, ele ainda não estava equilibrado para que eles pudessem libertar ele definitivamente. Fizeram a libertação parcial. Essa que está ali sentada, isso aqui são os espíritos, isso aqui são os encarnados. A cena de uma desencarnação. Aqui é a mãe de André Luiz, desencarnada, que veio, a mãe do Dimas, que veio a prestar assistência a ela. Então eles fazem esse trabalho inicial, deixa ele dormindo no colo da mãe durante a noite, eles vão para as atividades deles, no outro dia eles vêm fazer o trabalho, encerrar o trabalho, vem cortar aquele último fio que está ligado. Então ele está ali, aqui. É bem interessante como a gente tem que se comportar nos nossos, quando a gente está com os nossos para ser sepultado, o nosso comportamento, como é que interfere nisso aqui, como é que a gente temos que nos comportar diante de um velório, né? Os obstáculos que foram criados aqui, mas nós não vamos falar disso aqui, senão a gente só fica aqui, né? Nós estamos falando só de perturbação espiritual. Então, no outro dia, antes dele ser sepultado no corpo, a equipe vem e rompe o cordão. O que acontece quando eles rompem o cordão? Ele acorda. Está vendo que ele sai do colo da mãe, mas ele está meio fora de si. É como que a gente estivesse saindo de um pesadelo. A ação da família aqui contribuía para o desequilíbrio dele. Mas ele estava sob a assistência, né, dos benfeitores, eles conseguiram equilibrá-lo e ele acompanhou o sepultamento. Nós estamos vendo aqui, esse aqui é um cenário que ele foi para o próprio sepultamento, o Dimas é aquele que está lá junto com a mãe. Dali ele sai, vai para uma esfera espiritual, um hospital espiritual, mas a gente estamos vendo o Dimas aqui. Mas lá na instituição ele começou a dar trabalho à espiritualidade. Porque, sabe, as pessoas aqui, a saudade do povo, o desequilíbrio, os murmúrios da família contribuíam para o desequilíbrio dele lá. Então ele ainda deu trabalho aos trabalhadores lá presentes. Mas, essa é a história do Dimas. Esse aqui é o do Fábio, que é o espiritualista, o André. Esse aqui estava mais preparado. Eles chegaram, desligaram ele. Na hora seguinte, uma hora seguida que ele tinha desencarnado, eles
eles romperam o cordão. Esse ali é um pai desencarnado, vai levar ele. Então o pessoal vai estar ali velando o corpo do Fábio, mas ele já está nas esferas espirituais. Então ele não acompanhou aquele cenário, ele não acompanhou o sofrimento da família, ele não acompanhou aquele, sabe, o desespero dos familiares. Foi levado para essa instituição. Eu sou obrigada a comentar. É a melhor situação. Com certeza. Não, mas tem uma melhor. Tem uma melhor. Né? Então aqui ele foi levado para a instituição. O equilíbrio dele fez com que semanas, dias a seguir, a própria esposa dele aqui, por ela também estar equilibrada, foi levada a visitá-lo. Ele teve um contato durante o sono, aquele que a gente diz assim, que eu tive um sonho com fulano, né? Então ele foi lá, ele conseguiu, né? Ela conseguiu ir visitá-lo num período, vamos dizer, não tem os dias específicos, mas nos dias seguintes. Esse é o Fábio, né? Aqui é o Cavalcante, foi o que deu mais trabalho. Ele era muito apegado à matéria, né? Então esse aqui deu um trabalho enorme à espiritualidade para o seu desligamento. Então, olha, ele está no hospital, eles vêm, tá vendo? Ó? Ele está aí, o que é que acontece? Eles aplicam a eutanásia no Cavalcante, que ele não desencarnava. Ele estava tão pegado à matéria que ele estava só, sabe aquelas criaturas que vai, mas não vai. Então eles querem que os médicos decidiram, fazer a eutanásia. Ao fazer a eutanásia, as consequências que a eutanásia faz na libertação do corpo, da alma. Olha o que é que ele diz aqui, ó. A carga fatal anestésica, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, alcança os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor, que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Cavalcante foi imediatamente transportado ao necrotério, ou seja, o espírito dele, olha a perturbação espiritual. Eles não conseguiram libertar ele do corpo. Então, aquelas atividades, né, que foram feitas, que os procedimentos para a liberação do corpo foi feito com ele preso ao corpo. Tem uma mensagem, acho que é no livro Estude e Viva, ou Instante da Vida, do irmão X, que o André, através de Chico Xavier, uma jovem que tirou a própria vida, ela vai narrar, depois de muitos anos, ela vem narrar o suplício dela após o suicídio. Ela vai dizer que percebeu, um dos relatos que ela fala, né? Percebeu a autópsia do corpo. Ela estava ali em desespero, gritava, ninguém ouvia. Então é bem interessante, essa é uma mensagem que está num dos livros do Chico. Agora a memória me traiu. Mas olha, interessantíssima a história da moça. O que é que ela vivenciou, porque a gente sabe que a gente não morre, né? E se você estiver ligado ao corpo ainda, o que acontece no corpo interfere em você. Era como se você estivesse vivo. E ela vivenciou tudo isso, né? Então, voltando aqui ao Cavalcante, ele diz assim, ó: somente após 20 horas nos foi possível a libertação do recém-desencarnado. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Lá é que ele deu trabalho, quando ele estava nas instituições. Que ele queria, né, ele se comportava como vivo. Só que nesse grupo do André Luiz, que vem em assistência, tinha um espírito que se comportava, se vestia, né, como padre ainda, Padre Hipólito. O Padre Hipólito é que conseguiu serenar um pouco ele. Quando o Padre Hipólito chegava, devido à ligação dele com a Igreja Católica, né, era o que amenizava o desequilíbrio dele, era a presença do Paulo Hipólito lá nessa instituição.
Então, esse aqui foi o que deu mais dificuldade, inclusive com o acréscimo da eutanásia provocado pelos homens da terra. Né? Quando a gente fala em eutanásia, né, em pena de morte, em aborto, porque as consequências são danosas, né? Tanto para quem está ali sendo a vítima, e a gente sabe que isso vai causar danos para quem está fazendo. Sério, não resta nem dúvida, né? E aqui nós temos, aqui eu gostaria que eu fosse, você gostaria que eu gostaria essa. Essa aqui é a Adelaide, né? Essa aqui era uma dona de um centro, de uma instituição. Até eles contam que é de Botafogo, até hoje tem essa instituição, eles vão dizer que é ela, essa dona. Tinha uma instituição de não sei quantas crianças que ela tomava conta. E o desencarne dela, ela praticamente se desvencilhou sozinha. Isso ali seria Bezerra de Menezes, que está na presença ali assistindo, né? Só que ela tinha tanta, sabe, familiaridade com a espiritualidade, que ela disse, não, eu mesmo vou fazer o meu desligamento. Mas esse cordão fluídico, eles só assistiram ela aqui, ó, está vendo? Onde o Hipólito estava ali cortando o cordão fluídico. Mas isso aconteceu em tempos pequenos, porque no outro dia, ao desencarne dela, onde ela está ali, ó, olhando para o corpo, ela faz uma prece, agradece ao corpo, ela está ali prestando assistência aos que aqui estavam na terra, vamos dizer, desequilibrados com a ida dela. Ela já estava tão equilibrada que ela estava equilibrando os desequilibrados. Então eu gostaria muito que eu pudesse ter uma, mas eu não acredito que eu esteja nesse estágio. Eu acho que eu vou mudar também. Não pode mudar. O próprio Bezerra de Menezes também disse que o lado do despegamento dele foi nesse sentido, né? Ele mesmo se desvencilhou, ele mesmo já começou as atividades após o desligamento. Para isso, se a gente ainda não alcançou, agora vem a parte fácil. Para a gente que ainda não alcançou, essas lições vai nos estar preparando. Né? Por isso que a doutrina espírita está na Terra, porque é para nós que ainda não somos, que é para poder nos preparar para isso. Eu acredito, né, que quem vivencia essas lições, mesmo que ela não acredite, mesmo que ela imagine que isso aqui é uma fantasia, mas vai que quando ela partir para o outro lado, ela vai estar no cenário dessa, ela não vai lembrar do que a gente falou aqui. Né? Então, olha, tem a sua finalidade. E nós, que já acreditamos que assim é, porque isso para nós que estudamos doutrina espírita, isso é a certeza que nós temos que assim é, tanto que ia causar o ato, e depois tem que recomeçar do canto de novo. Olha, gente, né? Olha como é que a gente vai ter essa luz, né? Que não adianta, né, a gente querer, né, se livrar por nós mesmos. Temos que pedir o auxílio, o amparo, o socorro e seguir em frente, né? Por mais difícil, eu sempre falo para as pessoas, né? Por mais difícil que a gente esteja, que não é fácil, a gente falar de fora é fácil, mas a doutrina espírita pelo menos nos dá essa direção, nos dá essa estrutura, né? Que todo sofrimento tem um fim. E que a minha contribuição, o meu comportamento diante do sofrimento, eu vou prolongar ou eu vou diminuir o tempo de sofrimento, né? Então, as minhas ações, o meu comportamento, como eu ajo, ele vai, sabe, diminuindo ou aumentando esse cenário que a gente se encontramos hoje, né? Então, aqui aí você vê essa senhora aqui, ela mesma fez todas essas atividades. Aí nós vamos aqui para já perturbação, mais uma perturbação espiritual, que é o 64. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração a perturbação que se segue a separação da alma e do corpo. E isso depende da elevação deles. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque já se desligou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não está pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. Quer dizer, a Adelaide, aquela que a gente viu, a história, porque eu estou contando aqui o resumo, né? Mas tem a história deles todas, completa.
é que é a preparação. Por exemplo, a Adelaide, ela ia para a instituição, aquela vez foi acolhida, durante a noite ela ia lá. Aliás, iam todos se prepararem para esse momento. Só que ela captava mais e no outro dia ela conseguia exteriorizar mais o que ela conhecia lá. Já aquelas pessoas que são presas à matéria, ela chega aqui é como se ela não tivesse acontecido nada, ou uma vaga lembrança. Né? Por isso que ela conseguiu, ela mesma, ela já tinha consciência disso. Né? Aí olha o que acontece. Isso aqui, André Luiz, no sepultamento do Dimas, André Luiz encontra alguns indivíduos nessa condição. Que condição é essa aqui? Ó? A pessoa foi desencarnou, foi sepultada, tá? O espírito dela está preso no corpo ainda, está vendo? Ali o cordãozinho ali, ó, entrando lá no túmulo. Aí tem a história, porque essa moça está aí, o desequilíbrio dela. Tem esse aqui também, é o mesmo, é outro senhor também que desencarnou, também apegado à matéria. Esse aqui eu vou dizer rapidamente porque ele está aqui. Ele é um cidadão muito pegado à matéria, era senhor de bens. A família estava fazendo a repartilha dos bens e ele estava preso aqui porque se ele se libertasse daqui, ele ia para dentro do convívio familiar causar transtorno com a família. Porque devido ao apego que ele tinha dos bens. Aqui André Luiz ficou estarrecido. Por que não liberta eles? Os benfeitores chegam e dizem, não, André, eles estão sendo assistidos. Nós estamos aqui, o tratamento deles é esse. Eles vão se serenar, assim como aconteceu com ele, né? Porque quanto mais desequilibrado a gente está, mais difícil chegar, mais distante a gente está do socorro. Seja aqui, seja lá. A família não merecia a presença dele. Exato. A moça é a mesma coisa. A moça também é a mesma coisa. A moça que tinha desencarnado, ela foi ter um neném e morreu no parto. Aí ele diz, ó, se libertar ela vai para casa afugentar a criança recém-nascida e o marido. Então ela estava ali, dali ela seria socorrida quando ela acalmasse. Na hora certa. Na hora certa. Né? Então aí são as perturbações que podem nos causar. E isso não é tudo. Segundo o próprio benfeitor do André Luiz fala. Porque tem muitos que são presos, continuam presos ao corpo, e ao invés deles emergir, eles se embrenham na crosta, de trevas abaixo, porque a gente sabe, né, que espírito, essa matéria não é obstáculo, é espírito, né, a gente já sabe. Fogo, água, matéria, isso não é obstáculo. Então muitos estão tão desequilibrados que em vez deles emergirem, eles se aprofundam nas crostas terrestres, né? Aí nós temos aqui a última questão, que pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração da perturbação? Allan Kardec perguntou, e os Espíritos respondem: influência muito grande, pois o Espírito já compreende a sua situação. Então é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Todos nós, eu acredito, que no dia que a gente chegar lá, não adianta a gente dizer, não adianta se dizer que nós vamos. Vamos desejar, né? Vamos desejar que a gente deseja que isso se prolongue, mas a gente não sabe. Mas que vai acontecer, vai. Que se prolongue até para a gente ter tempo de se preparar. Para ver se a gente aprende mais, né? Então ele diz aqui, ó, é essencial você conhecer, mas isso não é tudo. Aí os Espíritos rematam dizendo, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. E é verdade. Se a gente tiver a prática do bem ao nosso lado, se a gente tiver a nossa consciência tranquila, o que é que vai acontecer? Nós vamos dar um trabalho enorme aos benfeitores, mas nós vamos ser acolhidos, porque recursos eles têm. Então, vamos dizer, a gente desencarna, vamos dar um exemplo, porque até porque, imagine se só quem fosse acolhido fosse quem fosse espírita.
né? Não tem como. Ou católico. Ou católico, ou cristão. Aí mesmo, olha, o mundo, a população do nosso planeta é cerca de 7 bi e mais um pouco. 2,5 bi se diz cristãos e o resto. Será que o resto não tem esse acolhimento? Eu acho que todos têm. Desde que ele tenha essa consciência pura e exerça a prática do bem. Então, quais os recursos que eles se utilizam para essas pessoas teimosas? Porque eles são teimosos, né? Hoje nós poderemos dizer que a grande maioria, sim, chega lá do outro lado da vida com essa desinformação é vontade própria, por teimosia, por vaidade, por ideologia de religiosidade, porque os conhecimentos estão aí, né? Mas nós vamos encontrar também muitos espíritas, espiritualistas que conhecem aqui e vão estar lá em situações deprimidas, né? Nós vamos encontrar alguns aqui, esse aqui, ó, no livro Voltei, Frederico Figa, que é o irmão Jacó, foi um espírita atuante aqui no Rio de Janeiro, diretor da Federação Espírita Brasileira, dava palestra igual eu estou fazendo aqui, que serve para mim, né? Trabalhava em mesa de desobsessão, e quando ele desencarnou, ele deu um trabalho enorme à espiritualidade. Mais uma vez, Bezerra estava presente, mas a mentora espiritual dela, a responsável, veio com a colheita, era uma filha que tinha desencarnado antes, né? Gente, ele deu um trabalho enorme a ele se readaptar àquele ambiente, né? Depois ele vai se readaptando. Ele tinha falado para o Chico que quando chegasse lá queria fazer igual o André Luiz, mandar as notícias do mundo espiritual. Não conseguiu, né, se associar ao Chico, e ele começou a choramingar no mundo espiritual. E eu não entendo, né? O André Luiz não foi espírita, não praticou a caridade aqui, chega do outro lado, manda essa imensidade de livro por o Chico. Eu trabalhei na doutrina espírita e não consigo falar com o Chico, né? Mas ele não sabe que é padrão vibratório que a gente tem que adquirir lá, né? Sintonia, né? A sintonia que a gente tem. E também a gente imagina que as coisas são fáceis, né? O André Luiz, para que ele pudesse ter essa sintonia com o Chico, ficou 2 anos no ambiente do Chico ali, para que eles pudessem entrar na mesma sintonia, né? A coisa não é tão fácil, né, como a gente imagina. Mas ele tinha, mesmo ele sendo espírita, mesmo ele tinha um cabedal de trabalho do bem, a dificuldade dele foi de se readaptar. Depois que ele se readaptou, logo ele passou a ser um trabalhador do outro lado da vida, né? E nós temos esse fato aqui, ó, para a gente encerrar. Eu acho que alguém já viu o filme A Vida Continua, né? Que é um dos livros do André Luiz, também interessantíssimo, que essa jovem é uma das personagens do livro. Ela passa pelo processo cirúrgico, desencarna, ela era católica, praticante, né? E ela chega do outro lado da vida, se depara num hospital espiritual. Qual foi o comportamento dessa jovem? Ela não admitia que estava morta, porque as sensações que ela tinha, né, o corpo que exercia praticamente as mesmas funções, ela apenas dizia: olha, eu só me sinto mais leve. Mas e o trabalho que ela deu à espiritualidade? Isso aqui é os 2 personagens, né, principal do filme e do livro. Então eles se encontram no mesmo hospital e eles começam a conversa, um diálogo com eles, e um perguntando pela cirurgia um do outro. Aí o outro comenta com o outro: olha, eu acho que nós tivemos problema na nossa cirurgia, perdemos a memória e colocaram a gente no hospital psiquiátrico. Então eles imaginavam, né, que estavam encarnados e que tinham perdido a memória e que os familiares tinham botado num hospital, que não foi bem isso. Passaram, deram muito trabalho aos amigos espirituais aqui, para que eles pudessem se conscientizarem que estavam
vivos, mas não no corpo físico. Depois que eles se conscientizaram que é o nosso trabalho, eles começaram a trabalhar para refazer as coisas indevidas que eles tinham praticado aqui. Essa moça se comprometeu com 2 rapazes, aí houve um crime. O outro, para que não perder, ela assassinou o outro. E para a nossa justiça humana, o rapaz tinha se suicidado, mas na verdade foi um assassinato. Esse rapaz também estava envolvido em outros, né? Então eles começaram a se reajustar e a trabalhar, mas para isso eles passaram pelo processo de aperfeiçoamento, de estudar. Não sei se a gente, quem viu o filme vai ver eles dormindo em cima dos livros, para que eles pudessem estudar na psicologia, para que eles pudessem atrair aqueles a quem jogaram lá nas esferas inferiores, para eles resgatarem. O que é que acontece? Essa moça vai trabalhar para a reencarnação do rapaz que foi assassinado devido a ela e o outro também, né? Então, olha, a nossa relação entre essa vida e outra é como que a gente mudasse de casa, se a gente já for capaz, se a gente fizer a nossa jornada. Por exemplo, eu falo, está vendo como é que eu falo muito do André Luiz dos livros, né? Mas eu acho que é explicativo, né? Quem é que lembra do filme Nosso Lar, daquela família que estão lá na cidade do Nosso Lar? Aonde a dona da casa está aguardando a filha vir da terra para que ela possa ficar no lugar dela e ela vai voltar para a terra. Então, o que acontece? É sair de casa e voltar para casa. Mas, para isso, a gente temos que fazer a nossa parte aqui. Quem de nós terá esse privilégio, ou essa como é privilégio, que nós sabemos que diante da justiça, diante da lei divina, diante das leis universais, não tem privilégio? Vamos dizer, quem já conquistou esse mérito de eu apagar aqui, eu despertar, eu tenho um lar lá para me receber? Quando eu estiver lá, que eu tiver a necessidade ainda de continuar aqui, que eu trabalhe lá e aqui, que eu saia daquele lá e venha para um lar aqui decente, porque essa é a nossa jornada, é isso que a espiritualidade vem nos convidar, a gente nos aperfeiçoar para essa caminhada que é de todos nós. Essa é a caminhada definitiva? Não, mas se nós já pudéssemos galgar esse estágio, olha, a gente poderia todo dia se ajoelhar no bom sentido e agradecer a Deus por a gente já chegar aqui, né? A gente sabe que tem coisas melhores no aguardando no além, mas enquanto a gente não é capaz de galgar essas melhores, que a gente possa pelo menos estar nesse estágio que nós aqui abordamos, né? Eu espero que a gente saia daqui com uma nova visão de perturbação espiritual, do nosso comportamento, que é que nos aguarda do outro lado da vida, para que a gente possa ir, né, introjetando dentro da gente essa realidade que todos nós um dia vamos vivenciar. Feliz daquele que já começa, né, a vivenciar essa realidade nos dias de hoje. Uma boa noite a todos e até a próxima, se assim o nosso Criador permitir, né?